acho que a Lu tá com a internet de novo. Lu, queria então entrar nesse ponto dessa semana também, que foi importante, muito ligado a essa situação que a líder da oposição, a Maria Corina Machado, recebendo o Nobel. A filha dela foi na cerimônia, né? Ela chegou atrasada, mas conta pra gente o que você apurou e também como que isso se relaciona com essa tensão com os Estados Unidos. Não, eu queria mencionar que quando a Maria Corina, a gente soube a notícia de que ela recebeu o Nobel da Paz, antes mesmo dela conseguir sair da Venezuela, já houve uma resposta por parte do regime de Nicolás Maduro, que eles tinham começado a dar alguns vistos para jornalistas poderem entrar na Venezuela para fazer reportagem, algo que é muito atípico, então estavam liberando alguns vistos. No dia em que ela recebeu o prêmio, isso acabou. De fato, gente que tinha visto para ir teve o visto cancelado. Então, isso mostra aí que houve uma preocupação somente com, né, a nomeação dela como Nobel da Paz. E agora, com toda a forma épica, né, que dizem que ela saiu da Venezuela de peruca, que teve que pegar um barco até Curaçao, né, com apoio dos Estados Unidos, essa dificuldade que ficada, sem GPS, essa em Oslo super descabelada, ali, né, sempre muito arrumada, toda sempre super bonita, e chegou lá descabelada. Então tudo isso mostra, né, essa odisseia que foi essa chegada à Noruega, esses abraços tão simbólicos, tanto no Edmundo Gonzalez, que teve que fugir da Venezuela em setembro do ano passado, eles estavam sem se ver, então a filha dela, que mora nos Estados Unidos já há muitos anos, diz que saiu da Venezuela por questões de segurança. A gente pode discutir isso, porque ela saiu em 2012, faz muito tempo que ela mora nos Estados Unidos, mas Maria Corina, de fato, estava na clandestinidade, impossibilitada de ver seus familiares, inclusive tinha uma proibição de sair da Venezuela sem autorização judicial desde 2014. E uma das coisas que ela mencionou nessas declarações públicas que ela fez foi: eu estou chegando, eu tenho coisas para fazer aqui. Entre essas coisas que eu tenho para fazer aqui é visitar médicos. Então a gente pensa, né, nesse período da clandestinidade dela, ela não tinha como ir visitar um médico, né? Estava escondida, a gente não sabe onde. Então isso dá essa aura de heroísmo para Maria Corina Machado, acho que reforça a imagem dela como líder opositora. Nas declarações recentes, ela já disse que há planos já para uma transição com Edmundo Gonzalez como presidente e ela como vice. Então, isso... Ô, Luiz, isso que eu queria te perguntar um ponto sobre isso, porque o ponto mais controverso ligado a ela é justamente essa questão do alinhamento dela aos Estados Unidos, né? E lá em Oslo ela falou que apoia, né, endossa as ações dos Estados Unidos, os ataques contra embarcações, porque eles vão, porque é preciso coibir os grupos criminosos, etc. É a única maneira de parar as atrocidades feitas pelo regime de Nicolás Maduro. Como que fica assim a opinião pública em relação a Maria Corina Machado e essa questão dessa controvérsia e desse alinhamento dela aos Estados Unidos? Pois é, existe muito questionamento, inclusive na comunidade internacional, inclusive a gente já vai falar aqui do Chile. Isso foi questão de debate no Chile, com a candidata de esquerda aqui falando que ela participou de tentativas golpistas, todas aquelas polêmicas sobre Maria Corina que a gente já abordou aqui no dia que ela recebeu o Nobel. Então, sim, tem questionamentos a ela também. Mas também é fato que quando a gente conversa com venezuelanos que migraram, que saíram do país, é muito comum a gente escutar que somente com a ajuda dos Estados Unidos, somente com os Estados Unidos fazendo alguma coisa, é possível tirar o regime do Maduro do poder, e endossando esse discurso dela, né? O que ela diz é: a Venezuela já está invadida por cubanos, está invadida por iranianos, fala de Hezbollah, que estariam por trás de Nicolás Maduro, e com o momento falando, então, que precisa de uma ajuda dos Estados Unidos para tirar Maduro do poder. Mas entre os opositores, as pessoas que saíram da Venezuela, ontem, inclusive, conheci aqui um Uber, tem muitos venezuelanos aqui no Chile, ele era integrante da Força Aérea na Venezuela, e ele falava que, inclusive, a família dele na Venezuela está esperando uma ação dos Estados Unidos para remover o governo, assim, com essa esperança. E ele falou: no dia que acontecer alguma coisa,
eu compro a passagem para voltar para a Venezuela. Ou seja, por mais que construiu uma vida aqui no Chile, a expectativa é, imediatamente, quando acontecer alguma coisa, eu vou voltar para a Venezuela. Então, toda essa presença dos Estados Unidos, essa escalada da tensão e essa forma épica, né, com que Maria Corina apareceu lá em Oslo, aumenta o poder da oposição, não sei se a ponto de novos protestos, não sei internamente na Venezuela se com mobilizações, porque existe muito medo, mas sim fortalece o discurso opositor, inclusive o apoio da comunidade internacional para a causa opositora.